Jornal da Cidade está de volta e agora com uma excelente notícia, recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Marcos Alves, ele que é gerente regional do Sebrae aqui no Noroeste e com uma notícia muito boa, principalmente aí para Paracatu. Olha só a manchete, Paracatu é uma das 10 maiores cidades em geração de empregos em Minas Gerais. Notícia boa, né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde. É uma excelente notícia, principalmente se a gente considera o cenário econômico dos últimos anos, que trouxe uma certa preocupação, principalmente em relação às notícias de desemprego de maneira geral no país. E de maneira diferente, aqui em Paracatu, acompanhando até Minas Gerais, Paracatu conseguiu se posicionar entre as 10 cidades que mais geraram empregos através de micro e pequenas empresas no estado de Minas Gerais, o que representa que, de fato, é uma notícia muito positiva e que aqui a gente tem um cenário positivo do ambiente empresarial. Isso em 2017, né, esse levantamento? Exatamente, esse é o número de 2017 do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que faz essa contabilização sobre todas as admissões versus as demissões, onde o cenário de Paracatu foi positivo e posicionando dessa forma acima, inclusive, de cidades bem maiores, do ponto de vista populacional. Estamos em 10º lugar no estado, né? Aqui no Noroeste, a primeira? Na realidade, ficou em 9º lugar, né, entre as 10 primeiras. No Noroeste de Minas Gerais é a cidade com o principal indicador. Se a gente considera o Noroeste e Alto Paranaíba e Triângulo, está junto com as cidades de Uberlândia e Patos de Minas, que fazem companhia a Paracatu entre as cidades com melhores índices no ano de 2017. E isso, se a gente for fazer, corrigindo mais ou menos, em 9º lugar, né, Paracatu, em primeiro aí nas cidades vizinhas aqui do Noroeste, mas em termos populacional, proporcionalmente, se a gente fosse avaliar, podia até subir um pouco, né, Marcos? Esse é um indicador interessante porque Paracatu tem aproximadamente 100 mil habitantes. E se a gente qualifica Paracatu nesse ranking, né, de população, Paracatu estaria ali entre a 35ª e a 40ª cidade. Então, de fato, percentualmente é um número importante à frente de cidades que, do ponto de vista populacional e estrutural, que poderiam ter condições mais favoráveis e Paracatu conseguiu se posicionar ainda melhor que esses municípios. A que você atribui esse número tão positivo, Marcos? Paracatu, ele une algumas questões, assim, acho que são bem visíveis e são únicas e específicas daqui e que merecem uma atenção especial. Primeiro, por ser uma cidade com indústria de mineração, né? Não obstante ser uma cidade mineradora, Paracatu tem a pujança do agronegócio, é uma das principais cidades produtoras do país, é uma referência na produção agrícola, e aí a gente começa a primeira reflexão: qual outra cidade que une essa condicionante de conseguir ser uma cidade mineradora e de também ao mesmo tempo possuir um potencial? Particularmente, não consigo me lembrar de qualquer cidade que une essa condição. E a gente ainda tem o posicionamento de Paracatu como sendo um polo do Noroeste, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista comercial e de prestação de serviços. Então, as próprias faculdades acabam gerando novas oportunidades. Então, a gente imagina nesse cenário, o tempero desse caldo acaba criando uma condição muito exclusiva para Paracatu e que merece ser reforçada, merece atenção e o envolvimento, obviamente, das entidades do poder público, das entidades de apoio, como o próprio Sebrae, para que a gente possa tornar esse ambiente ainda mais favorável para a atração de pequenos negócios. Então, a expectativa é que em 2018 a gente possa até subir nessa tabela de classificação. A gente tem, se a gente imagina principalmente o cenário nacional e internacional, é um cenário de otimismo, um cenário principalmente de demandas de exportação do agronegócio. Continua muito grande de países como a China e a Índia, os Estados Unidos, independente da sua situação, das questões políticas, é um país que tem crescimento, junto com a questão da inflação no nosso país, da baixa de juros e de uma retomada da confiança do consumidor e de uma retomada da confiança dos pequenos negócios, para que, de fato, e aí é importante, né, assim, a gente tem uma máxima no Sebrae e na nossa atuação, que também não adianta uma ilha de riqueza no mar de pobreza. Verdade. Então, assim,
que bom que Paracatu tem excelentes números, mas é fundamental que os municípios vizinhos, que o estado de Minas Gerais, que todo o país possa crescer. E Paracatu, se ele tem essas condições, ele possa crescer e se estruturar ainda mais, né? Então, juntando todos esses fatores, sim, a expectativa é muito positiva. O SEBRAE, as entidades que são mais ligadas a essa questão do fortalecimento, né, local e regional, também trabalha para que em 2018 há ações projetadas para que este ano seja ainda mais positivo, Marcos? Sim, a gente tem, no nosso território, a gente utiliza uma abordagem chamada DEL, Desenvolvimento Econômico Local, que a gente projeta a nossa atuação. Então, a principal base da nossa atuação é o capital empreendedor, nessa lógica que, e aí o exemplo de Paracatu talvez seja o melhor de todos, que o desenvolvimento se faz através dos pequenos negócios. Se os pequenos negócios estão fortalecidos, a geração de postos de trabalho, é exemplo do próprio resultado dos índices de empregos de 2017 para a região, e, consequentemente, a região se desenvolve, o município se desenvolve. Então, a gente atua fortemente no capital empreendedor, com a capacitação em gestão dos pequenos negócios, uma atuação muito importante da nossa instituição, do SEBRAE, em parceria com as demais entidades, é a visita em loco dos pequenos negócios. A gente tem exatamente, né? O chamado SEBRAE na empresa é uma visita da nossa equipe, e é muito importante. O pequeno empresário que recebe a visita de um colaborador do SEBRAE, são 40 minutos para poder receber um diagnóstico de qual que é a situação, qual é o momento que ele se encontra, e que ali possa ser uma porta de entrada para as diversas soluções que o SEBRAE muito tem. Rápido, né? Exatamente. E outra questão muito importante aí, projetando o futuro, a gente, né, claro, precisa atuar no presente, mas focar no futuro, também da educação empreendedora, que é criar condições que os pequenos, os jovens e idade escolar, eles possam ter informação para que, quando necessário, que aí tem uma informação muito importante na criação dos pequenos negócios, que nem sempre o empresário ele empreende porque ele quer, muitas vezes é por necessidade, porque ele não encontrou uma vaga no mercado formal de trabalho e precisa criar um pequeno negócio. Através da educação empreendedora, a gente cria condições para que, quando esse jovem precisar ou desejar, ele já tem a capacidade necessária para isso. Isso impacta positivamente, né? Marcos, a gente tem aqui, né, um balanço. Olha, a agropecuária foi a atividade que concentrou a maior parte dos empregos gerados pelas micro e pequenas empresas, né, da cidade, com 317 vagas. No comércio foram 187 vagas, no setor de serviços 178 e na construção civil 67 vagas. Então, são números aí a serem comemorados, né, por Paracatu, e a gente espera, é claro, que isso se repita também na região e se multiplique no decorrer deste ano. Tem uma informação importante, primeiro, reforçando a importância da agropecuária na nossa região. Exatamente. O quanto ela representa e o quanto ela compartilha de valor ao criar postos de trabalho. Outra informação muito importante quando a gente vê essa diversificação na agropecuária, no comércio, no serviço, ou seja, esses postos de trabalho estão distribuídos por diversos pequenos negócios, cria uma maior chance de manutenção desses postos de trabalho a partir do momento que não estão concentrados num só investimento. É claro que a gente, para qualquer município é importante a vinda de uma grande empresa, sempre, mas se existe uma concentração, se chega e cria uma oportunidade grande de negócio, se eventualmente essa empresa tem que sair ou redefine sua estratégia, a evasão dos empregos acompanha. Sustentável, né? Exatamente. Então, realmente. por isso a importância dos pequenos negócios em relação a essa diversificação e criação de uma maior oportunidade de manutenção dos postos de trabalho. Marcos, a gente já observa, né, eu tenho percebido nesse início, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, que a gente percebeu em 2016, principalmente, de 2016 para 2017, um número muito grande de pequenas empresas, de pequenos negócios fechando as portas. E a gente já vê nesse início de 2018 muitas empresas surgindo, muitos pequenos negócios reabrindo em Paracatu. Isso realmente é uma projeção para esse ano? Isso realmente é um ponto positivo que a gente vai perceber ao longo de 2018? De fato, assim, você tem razão na sua colocação. Primeiro, a gente, até por conta do cenário econômico, acho que não existe outra palavra, a não ser, de fato, a crise que o país acabou por passar nos últimos anos,
em relação se existe uma crise estrutural. De fato, os pequenos negócios que prestam serviços para negócios maiores que se encontram em dificuldade, obviamente a chance de se manterem acaba diminuindo. E o reflexo contrário, e aí essa é a reflexão inclusive da própria questão da educação empreendedora, da criação de muitos negócios, seja através do microempreendedor individual, do MEI, ou de micro e pequenas empresas, relacionados a pessoas que perderam o seu posto de trabalho formal. E aí, por uma questão de uma necessidade de sobrevivência, foram até o Sebrae, e aí era uma questão que de fato é uma preocupação e que a gente tem muito cuidado, principalmente com as nossas metodologias, e muitas vezes pessoas que, de uma vida inteira de dedicação ao trabalho, tem ali no seu fundo de garantia, no seu FGTS, a esperança de abrir um pequeno negócio para poder se sustentar e sustentar a sua família. Mas ainda assim, de fato, acho que é um cenário até pelas novas economias, pela chegada da economia digital, pelo mundo em transformação, que independente desse cenário, cada vez mais existirá oportunidade de trabalho e talvez uma necessidade de reflexão da oportunidade desse modelo de emprego formal. Então, a necessidade, de fato, no empreendedorismo, que há uma maior oportunidade de ocupação e que sim, acho que, principalmente em relação ao microempreendedor individual, já é maior que o número de pequenas empresas. Em Paracatu, hoje a gente tem aproximadamente 3.000 micro e pequenas empresas em Paracatu e já são 3.500 microempreendedores individuais que se formalizaram e não estão à margem, né, da sociedade. Hoje, de fato, tem essa proteção da formalização, que é independente do cenário econômico, mas principalmente pelo futuro, pela transformação dos negócios, um caminho sem volta. Bacana, né? Então, muito o que comemorar. Paracatu aí entre as 10 cidades que mais geraram emprego através de micro e pequenas empresas, né? Que fortaleceu aí o empreendedorismo. A gente torce, é claro, para que 2018 tenha números ainda mais positivos, porque a gente percebe que o brasileiro está perdendo medo de empreender. E quem deseja empreender pode contar com o suporte do Sebrae. Telefone, Marcos? Isso, a gente pode ser encontrado pelo 0800 570 0800 e também pelo 3679-8300. Temos disponibilizado ferramentas como as visitas aos pequenos negócios, consultorias, orientação e uma série de gamas de palestras, eventos, como a própria Semana do MEI, que se aproxima já no mês de maio. Ou seja, no Sebrae você encontra informação com especialistas dedicados a orientar para a abertura do seu negócio, para a diversificação do seu negócio, para o aprimoramento do seu negócio. Afinal, 60% dos empregos aqui de Paracatu estão nas pequenas empresas e a gente tem a confiança que elas que vão transformar a nossa cidade e o nosso país num lugar muito melhor para se viver. Bacana, então vamos fortalecer e levantar bem essa bandeira, né? Marcos, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Cidade, com essa maravilhosa notícia, né? Sempre bom a gente valorizar esses pontos positivos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. O Jornal da Cidade vai a um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreira Azul, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço.
A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro. 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista. 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento. Injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE, www.tre-mg.jus.br e compareça, no horário marcado, no cartório eleitoral, levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral.